Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a professora de língua portuguesa de vocês. Nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife e a nossa aula será traduzida simultaneamente para Libras pelo nosso querido Plínio. Então, vamos lá. Lembrando que a aula também vai ficar disponível nos aplicativos do Educa Recife e também no YouTube. Como eu falei na aula passada, caso vocês não se lembrem, nosso tema carta de reclamação e carta do leitor acabou semana passada. Então, hoje nós iniciamos um novo tema. Esse tema é o internetês. Será que vocês já ouviram falar sobre o internetês? Não? Eu apresento a vocês o internetês, que significa uma nova língua, um jeito de falar. Mas, Vivi, esse internetês é uma língua mesmo? Estamos eu aqui e Plínio aí falando português e Libras. Mas será que existe uma outra língua que a gente não conhece? Bom, na verdade, o internetês ele já é utilizado por todo mundo que utiliza redes sociais, que utiliza aplicativos de comunicação, etc. A gente usa inconscientemente e começamos a usar sem nem nos darmos conta de que estávamos fazendo esse duplo uso da linguagem, não é mesmo? Cara, então assim, o internetês é uma linguagem que a gente vai utilizar principalmente nas plataformas digitais, na internet, tá certo? Então, surge o questionamento, mas Vivi, como é que a gente falava antes disso? Por exemplo, como é que a gente pesquisava antes da internet? Será que vocês aí em casa, novinhos, com 5, 6, 7 anos, até 10, conseguem chutar como é que a gente pesquisava antes da internet? Não? É bem fácil. Caso vocês não conheçam, existem o que a gente chama de biblioteca. A biblioteca é uma espécie de acervo de documentos, de produções acadêmicas que a humanidade produziu. Ela é tipo uma Netflix, só que de livros, tá certo? Então, é na biblioteca que a gente fazia as pesquisas que hoje nós fazemos tão mais facilmente através da internet. Elas são físicas, e você que vai até lá buscar um livro que precise, para estudar ou para fazer uma leitura por prazer, por exemplo. O que mais? E aí agora a gente vai para uma definição concreta do que seria o internetês. Afinal, eu estou falando aqui, dizendo várias coisas, mas de verdade, o que significa? Bom, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, o internetês é uma escrita que não respeita as normas gramaticais, utilizada em contextos virtuais, na internet, definida especialmente pela abreviação das palavras e frases, pela falta de pontuação e de acentuação, e por não seguir regras gramaticais. Mas o que você está me dizendo, Vivi, é que é uma língua que surgiu, ou uma forma de expressão, porque ela não é língua propriamente dita, mas ela é uma linguagem que a gente usa nas plataformas digitais, que não obedece necessariamente os critérios das normas gramaticais do português brasileiro. Então, ela é uma espécie de adaptação. Ela utiliza a nossa língua como fonte primária, mas distorce um pouco. Esquece um pouco da pontuação, faz várias adaptações, às vezes cria siglas, cria códigos. Então, ela se diferencia um pouco do português por causa desses novos ajustes, tá certo? E você em casa, você usa o internetês com frequência? Bom, eu posso falar por mim e eu garanto que eu utilizo todos os dias. Não só para falar com os meus amigos, com a minha família, mas também para trabalhar, para falar com os colegas de trabalho, para falar com os seus professores, aí na escola física. Então, assim, por mais que a gente tente adaptar e fazer um português mais correto dentro desse sentido, o internetês está sempre no nosso dia a dia. Então, é normal que mesmo pessoas que lidem com a forma mais padronizada da língua utilizem abreviaturas e siglas para facilitar a comunicação, para chegar mais rápido ao objetivo. Bom, eu quero falar um pouquinho agora do início do computador e do início da internet, já que a linguagem, já que o internetês ocupa esse lugar dentro dessa plataforma digital, e não é possível ter o universo digital sem o computador e sem a internet, não é mesmo? Então, os computadores, eles surgiram lá na Segunda Guerra Mundial.
Isso por volta de 1943 até 1947, o computador surgiu e tentou se desenvolver ali. Inicialmente, eles eram instrumentos apenas para manutenção de dados, apenas para o armazenamento de informações. Eles não tinham a funcionalidade que possuem hoje, né? Muito mais diverso, muito mais rápido e de fácil acesso. Então, os computadores eram máquinas para cálculos e armazenamento de informações, eles eram muito mais simples, tá certo? E ele foi desenvolvido no pós-Segunda Guerra Mundial, um período conhecido também como Guerra Fria, ali, numa interação entre Estados Unidos e União Soviética, num conflito que era ideológico. Então, era uma corrida ideológica e política pelo armazenamento de informações, etc. Então, é nesse contexto que o computador e a internet se desenvolvem. E lá nos Estados Unidos surge a DARPA. A DARPA era a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Então, para proteger as suas informações, os Estados Unidos criou todo esse departamento para que a União Soviética não conseguisse acessar as suas informações. E aí isso gerou um núcleo de estudos de tecnologia muito mais forte nos Estados Unidos. Vamos passar aqui. Continuando, em 1962... o J.C.R. Licklider descreveu o conceito de uma rede galáctica para acessar rapidamente dados em qualquer lugar do mundo. Então, a gente percebe aí que temos o surgimento do computador, tal qual ele existia fisicamente, lá no finzinho da Segunda Guerra Mundial, mas que a rede de computadores vem surgir um pouco depois, já na década de 60, ainda como uma hipótese, ainda como nada concreto, a partir de 62. Contudo, ainda na década de 60, lá no finzinho, em 1969, é que a UCLA, que é a Universidade da Califórnia, consegue finalmente se comunicar com outro computador, na Stanford Research Institute, também na Califórnia. E essa é a primeira comunicação com sucesso que é feito entre dois computadores, usando o que no futuro vinha a ser a internet como nós conhecemos hoje. Tá certo? Continuando um pouquinho da história. Depois que a UCLA conseguiu se conectar com a Stanford, a gente tem a criação lá nos Estados Unidos da ARPANET. A ARPANET era uma conexão entre os laboratórios de pesquisa das universidades, para que o conhecimento fosse disseminado com mais facilidade. Mas era um sistema muito interno, muito preso. Ele não abarcava a população como a internet abarca hoje, né? Hoje todo mundo consegue se comunicar com qualquer pessoa no mundo todo. E nesse período não era possível. A internet só vai ser comercializada e chegar para todo mundo a partir da década de 80, lá por volta de 1985, e ela passa a ser comercializada, se desenvolve a Microsoft, etc. Então, a internet como nós já conhecemos hoje, ela é bastante nova, ela tem em torno ali de seus 40 anos. Tá certo? Vamos passar? Então, a internet é hoje o meio de comunicação mais utilizado entre a sociedade, né? Então, mas Vivi, se eu preciso adaptar a minha linguagem a esse meio de comunicação novo, moderno, rápido, algumas mudanças serão visíveis dentro da linguagem. São essas mudanças, especialmente falando aqui do português, tá? É muito comum que no internetês ocorra a mudança da conjugação verbal, por exemplo, que a conjugação não ocorra tão certinha como nós estamos acostumados a fazer nas redações, nos textos para a escola, nas cartinhas para as nossas famílias. Então, nós temos a mudança na conjugação verbal. Isso significa formas inadequadas ou fora da norma padrão de se conjugar verbos. Mudança nas construções frasais, então eu tenho sujeito, verbo e objeto, então eu posso ter alguma mudança nessa construção. Uso de siglas, códigos e gírias para facilitar a comunicação, para criar ali um nicho até de informações que não chegam para todo mundo, né? O famoso segredo. O uso das hashtags para engajamento, então eu consigo reconhecer se alguém está utilizando um mesmo assunto que eu através das hashtags, e aí eu consigo juntar informações dessa forma.
Distorção da imagem pessoal, e isso vem muito agregado das redes sociais, porque nelas nós construímos a nossa verdade, não é mesmo? Ostentação, que é um fenômeno também muito atrelado às redes sociais, que a pessoa não necessariamente é uma pessoa rica, com posses, ou possui determinada aparência, e aí com o Photoshop, com um pouquinho de edição, a gente consegue chegar lá no nosso ideário, né? Que não é necessariamente saudável, mas muita gente acaba adotando nas redes sociais. Predomínio da linguagem informal, e no internetês a linguagem informal acaba sendo utilizada com mais frequência do que a linguagem formal. Até porque essas abreviaturas, essas siglas, elas não configuram necessariamente uma norma padrão. E, por último, a gente tem a adequação dos gêneros textuais ao online. O que isso significa, Vivi? Significa que os gêneros textuais, como nós os conhecemos hoje, por exemplo, a carta, ela foi adaptada ao e-mail. Lembra que eu falei na aula passada para vocês? Então, significa que outros gêneros textuais também vão sofrer adaptação para a internet. A gente vai ver mais na frente como os livros, como as receitas culinárias sofrem esse tipo de alteração, tá certo? As abreviaturas e as siglas e as gírias, né? Que na oralidade parece soar muito desleixado. Na internet é até uma forma de recurso de humor. Então eu consigo suavizar de repente um tema mais grave utilizando uma gíria ou uma abreviatura. E é interessante que se você pegar uma pessoa que não utilize essas plataformas digitais, talvez ela nem compreenda uma conversa entre dois falantes numa rede social ou num app de conversa, por exemplo. Então aqui a gente tem algumas gírias e algumas abreviaturas, né? O véi, da hora, embaçado, que é quando uma coisa tipo, tá ruim e a gente tenta consertar ou não. Mano, que também pode ser trocado por brother, que é aquele seu irmão, seu amigo. Dá pé, que é quando uma coisa dá certo. Quando você vê futuro em fazer alguma coisa, significa que ela dá pé, não é? FDS, que é a abreviação para fim de semana. Eita, estamos longe do fim de semana, né? Mas a gente chega lá. E o SQN, que é o só que não. É quando eu estou dizendo uma coisa, mas eu quero dizer outra. Na verdade, eu estou sendo irônica. E aí eu sinalizo com o SQN. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho mais gramatiqueiro, e eu sei que nessa parte vocês dão uma respirada funda, né? Mas vamos lá. A mudança, lembra que eu falei em mudanças nas construções frasais e nos verbos? Então, aqui a gente consegue perceber facilmente isso quando eu conjugo um verbo, por exemplo. Deixa eu só ver se não entrou. Mas, por exemplo, nós temos 3 conjugações de verbo, né? A primeira conjugação que terminam em AR, a segunda conjugação que termina em ER ou OR e a terceira conjugação que termina em IR. Nós temos aqui o verbo ir, que é da terceira conjugação. Então, o verbo ir conjugado, ele aparece assim, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Contudo, com a adaptação para a internet, essa loucura e a necessidade de falar rapidamente, a gente não consegue utilizar a conjugação tal qual ela é. Então, ocorrem muitas adaptações a essa conjugação verbal. Então, como é que eu falaria eu vou, tu vais, ele vai? O eu é o que costuma ter menos alterações, né? Porque a gente está falando de si mesmo. Mas quando a gente vai para as outras declinações, a gente percebe que há uma tentativa de simplificação da língua portuguesa nesse ambiente digital. Então, eu falo, eu vou, tu vai, a gente engole ali o S, ele vai, o nós é substituído frequentemente pela gente, então a gente vai também, e eles vai ou vão, depende ali do uso. E ainda tem o vocês, né? O eles podem ser substituídos frequentemente por vocês. Então, aqui a gente percebe que uma terminação que existia em várias formas de se fazer acaba ficando bem mais simples, muito mais semelhante com as estruturas que a gente tem de língua inglesa, por exemplo, em que a gente usa sempre praticamente a mesma terminação no final com algumas alterações pontuais.
Então, Vivi, você está querendo dizer que se eu falar errado a língua portuguesa, tá tudo bem? Eu posso usar isso na fala? Isso não é bem assim não, tá certo? Eu estou querendo mostrar as possíveis interações online. Então, assim, é possível que você veja essas inadequações e que você precise reconhecer para poder interpretar o texto que você está lendo, tá certo? Contudo, isso continua sendo uma inadequação. Então, não é aconselhável que você utilize, por exemplo, nos seus trabalhos de casa, passados pela professora da sua escola, em conversas mais formais, no futuro, quando vocês crescerem e tiverem um trabalho. Então, não é aconselhável que vocês usem essas adaptações, tá certo? Vamos seguir. E aí eu trouxe aqui um exemplo de um diálogozinho que fala um pouquinho sobre essas mudanças que ocorreram, né? De adaptações. Por exemplo, quando alguém fala assim, Lore, de boa, então a gente percebe aqui Lore é provavelmente um apelido para Lorena, então alguém está falando com alguém. De boa. De boa não é uma coisa que a gente utilize muito no nosso dia a dia. O certo é tudo bem, está tudo certo com você, mas enfim, é uma forma mais simplificada. Me dá um help. Então, quando eu falo help, é uma estrangeirização, é uma utilização de uma palavra que não é da língua portuguesa, mas a gente adapta, ressignifica. Nesse caso aí nem está ressignificado, o valor semântico é o mesmo. O que é o valor semântico, Vivi? É o significado. Então, help significa ajuda em inglês e ele vai ser incorporado à língua brasileira, na verdade, na língua que os falantes estão utilizando na internet, no internetês, com o mesmo valor semântico. Então, aí a Lore responde, oi, Tony. Oi, Tony. Vários is juntos do O. Lança a braba. Lança a braba é uma expressão bem internetês, né? Ela não é utilizada em ambientes formais. Tô no trampo, mas se pá, eu te ajudo. Então, se você pegar o seu avô, a sua avó, a sua tia, talvez, será que ela vai conseguir entender essa conversa aí entre Lore e Tony? A gente não sabe, mas a gente podia fazer o teste, né? Aí, Tony continua. Queria teu PC, tô com uns corre da facu. Lance rápido, fechou? E Lorena responde, de boa, pega aqui em casa, responsa, viu? E Tony responde, pode deixar, Lore, tu é fera, te devo uma. No final de tudo, o que está acontecendo aqui é que Tony precisa do computador de Lorena emprestado. E ela consegue emprestá-lo, pedindo para que ele tome cuidado. Mas se a gente olhar de fora, pode ser que a gente tenha um pouquinho de dificuldade para entender essa conversa, se a gente não tiver adaptado à linguagem. Então, aqui eu apontei o que acontece aqui. Então, por exemplo, aqui acontece o uso de falta de letra maiúscula no início de frases, estrangeirização, sem uso apropriado de vírgulas, abreviaturas, extensão de palavras para agregar sentido, etc. As hashtags eu já falei um pouquinho, a gente vai correr um pouquinho agora. A hashtag ela é usada nas redes sociais com o objetivo de direcionar o usuário para uma página com publicações sobre o mesmo tópico. Então, é uma espécie de junção de ideias, tá certo? Para que eu consiga acessar mais facilmente uma coisa que eu queira achar. E aí, eu também falei sobre a construção de imagens, né? O internetês, ele passa também por essa linguagem que é não verbal. E que nós a utilizamos para construir a imagem de nós mesmos, especialmente nas redes sociais. Então, a ostentação, uso de fotos superfabricadas e aparentando ter coisas que não se tem, de fato. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os gêneros textuais e como eles se adaptaram a essa nova plataforma. Aqui a gente tem a mudança da carta para o e-mail, que eu já falei para vocês em aulas passadas, então vocês estão com esse assunto ainda fresco na cabeça. A crônica, a matéria de jornal, a revista, a entrevista, que agora passou a circular em sites, não mais em jornais físicos, mas que também podem circular em plataformas de vídeos, por exemplo, no YouTube, etc., em streaming. E os romances são os livros. Então, eles eram físicos, feitos em papel, e agora possuem formas digitais, podem ser acessados online ou ainda em e-books, né, em leitores digitais. E as receitas, que eram
feitas ali, escritas à mão no livro de receitas da vovó e que hoje estão por todo o YouTube e todo mundo consegue acessar facilmente. Tem até receita de como fazer café, de como esquentar água. Então, tá tudo lá. Então, a receita sofreu bastante adaptação depois que foi para o mundo digital. Então, continuando ainda sobre a linguagem ela sofreu muitas alterações, como a gente viu. Mas uma coisa que passou a existir, que não existia antes, é o uso das imagens, dos famosos emojis. Então, dizer como alguém está se sentindo, passa também por esse recurso. E elas se tornaram indispensáveis. Os ícones são outras formas de imagem, que são colocados para que a gente reconheça tal aplicativo. Então, por exemplo, se eu preciso acessar o aplicativo do EducaPE, do Educa Recife, perdão, eu vou lá e, através do ícone, eu consigo identificá-lo com mais facilidade no meu aparelho smartphone, ou no meu computador, etc. E aí eu consigo distingui-los e acessar o que eu quero. Aí eu fico com uma provocação aqui deixada para vocês. Será que o uso exacerbado de emojis, por exemplo, na nossa comunicação, significa um retrocesso comunicativo? Porque se a linguagem, ela supre essa necessidade de dizer como se sente, através inclusive de construção de imagens, metáforas, figuras de linguagem, o que significa a utilização dos emojis? Significa que a gente está ali recuperando uma ideia que talvez fosse do homem das cavernas, de se comunicar através somente da imagem? Será que se comunicar somente por emojis é possível ou é impossível? A gente não sabe, né? Mas a gente pode fazer um teste. Eita, passei demais. Então, eu quero enfatizar que a internetês, além de ser essa linguagem circulando nos meios digitais, ela também é a junção dessas duas linguagens, que também existem em português, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, que vai utilizar a escrita, e a linguagem não verbal, que vai utilizar as imagens. Vamos passar aqui. Outro recurso interessante, como a gente viu lá no exemplo de Lorena e Tony conversando, é que a linguagem ela se tornou muito mais extensa, né? E enquanto em alguns momentos a gente usa siglas e abreviaturas, em outros momentos a gente vai precisar esticar a língua para que soe minimamente simpático. Então, é diferente eu dizer bom dia com uma exclamação, de eu dizer bom dia, de eu dizer bom dia, e eu dizer bom dia a perder de vistas. Então, quanto mais A estiver no meu bom dia, quanto mais emojis, mais simpática eu sou e mais acessível à comunicação também. Mas isso significa, Vivi, que quem escreve pouco é rude? Não, né? Talvez a pessoa só seja mais direta ali, esteja com menos tempo. Vamos ver. E aí, com essa necessidade de falar muito rápido, tudo muito rápido, isso faz com que a gente erre bastante na hora de escrever. Então, um recurso muito utilizado hoje em dia é o corretor ortográfico. Ele garante ali que minimamente a gente consiga ficar dentro dos padrões da língua portuguesa e que a nossa comunicação não seja prejudicada pelo uso exagerado de siglas ou talvez por uma construção sintática errada, etc. Então, fica aqui outro questionamento para vocês. Será que eu consigo, através do internetês, conhecer o domínio linguístico do meu falante, já que ele pode utilizar um corretor ortográfico? Então, fica muito mais difícil saber referências do meu falante, da pessoa que está falando comigo, né? É muito mais difícil saber, não o que ele pensa, mas o nível de escolaridade, por exemplo, as construções, porque ele pode estar se respaldando no corretor ortográfico. Então, é por isso que, às vezes, uma conversa mais formal ou um documento mais formal, mesmo online, se faz necessário também. Sobre o que mais se mente na internet, além da construção da imagem, a gente tem status social, passeios, afetos, experiências e a própria imagem. Então, o internetês e a construção de todo esse repertório midiático nos faz refletir e nos perguntar se
aquela vida que está sendo exposta ali é completamente verdadeira? Será que eu sou feliz o tempo todo porque eu só posto fotos sorrindo? Será que eu sou rica porque eu postei uma foto no resort? Então, é preciso ter muita cautela quando a gente assume informações e pretextos sobre o outro, tá certo? E sobre nós mesmos. E aí, como é que eu identifico, Vivi, então, se uma informação é verdadeira? Eu vou precisar fazer um processo de curadoria, né? E como é que eu realizo essa curadoria? Autoria, vendo se ali, especialmente com informações, né, não necessariamente redes sociais, mas, por exemplo, fake news, que é muito comum nas redes sociais e chegam com muita facilidade, eu preciso pesquisar para saber se todas as informações que estão ali naquela reportagem, ou naquele vídeo são corretas. E como eu realizo isso? Através da autoria, do conteúdo, da atualização, da acessibilidade, funcionalidade, até o design pode me dizer se aquilo é falso ou não, especialmente, por exemplo, em mensagens de bancos, etc. Então, eu preciso prestar atenção a tudo isso para realizar uma curadoria bem feita. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma fake news, que era dizendo que a NASA ia utilizar um satélite para medir a temperatura das pessoas e mapear a contaminação por Covid-19. Então, quanto mais absurda for a ideia, mais você deve suspeitar de que aquilo é uma fake news, tá certo? E realizar o processo de curadoria. E aí, cabe aos jornalistas, muitas vezes, fazer esse trabalho de desmentir o que é fake news nas redes sociais. E aí eu preciso confiar no meu jornalismo sério, né? O jornalista, que são textos mais efêmeros, de circulação em grandes meios de comunicação, mas eles verificam as fontes e as escolhas de pautas são sempre relevantes. E por último, Por último, o último ponto é que é uma pesquisa investigativa. Então, o texto jornalístico não é uma pesquisa feita às pressas, com achismos. Então, é muito mais confiável que você vá nessas plataformas, nesses jornais sérios, de circulação séria, para garantir que a sua informação é verdadeira. E eles praticam a realização de entrevistas, o que é muito bom também para fazer a curadoria das informações. Um conselho que eu dou é que você aumente o seu ponto de vista crítico ao consumir essas informações. Sempre questione se alguma informação é real antes de acreditar completamente nela, tá certo? Continuando, eu queria trazer um questionamento aqui. Aqui a gente tem um filho interagindo com a mãe e ele pergunta: mãe, vamos jogar bola? E ela fala: em qual aplicativo? Então aqui a gente percebe que ele não se adaptou mais à realidade, que a vida digital pode suprir o real, às vezes. Então, eu vou pular aqui para o exercício, que eu quero pedir que vocês elaborem um diálogo utilizando só emojis e mostrem para a mãe e para o professor de vocês nas escolas, tá certo? E para ver se essa comunicação funciona ou se a gente precisa da linguagem realmente. Bom, eu me despeço por aqui e eu quero deixar o convite para vocês da próxima aula, onde a gente continua falando sobre o internetês, tá certo? Um cheiro e até logo! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3.
As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da manhã. Tá ligado aí? Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Fala, minha benção. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor da Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais e a aula de hoje vai ser sobre dança e inclusão, né? Mas antes, eu quero lembrar que nós não estamos sozinhos. Aqui a gente tem um grupo de professores, né, que está tentando trazer essa aula nesses momentos para vocês. E aí a gente tem vocês aí do outro lado e a gente ainda tem um professor na escola, né? Então, se ficar algum conceito que você não entendeu direito, você pega esse conceito, leva para o seu professor, discute com ele, tudo bem? Bom, a aula de hoje, a gente vai primeiro relembrar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre uma manifestação cultural tipicamente nordestina. Que manifestação é essa? Foi o forró. Então a gente viu os conceitos do forró, a historicidade, né? Viu as suas diversas diversificações, seja no âmbito da música, no estilo de dança, né? E nas festividades juninas. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nesse universo da dança. Mas antes, eu queria dizer que dança é um conteúdo do componente curricular Educação Física, e aí ela está fundamentada por alguns documentos que guia tanto a educação física quanto a educação básica. Então, benção, se tu tá pensando que a educação física é só jogar bola, tá moscando, vice? Bom, vamos ver na aula de hoje, como eu falei, né, o conteúdo dança e inclusão. Você já pensou no potencial da diversidade? O assunto de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre os conceitos de diversidade cultural, de inclusão social, tipos de deficiências, né? A dança, ritmo e movimento e os benefícios da dança. Bom, antes de começar de fato a aula, eu queria dizer que é um tema extremamente importante e necessário, né? Por exemplo, a nossa escola, que é a Escola Municipal para Aulas Digitais, ele tenta trazer essa acessibilidade, né? Ou seja, a gente tem aqui a Adriele na Libras, né, para deixar essa aula um pouco mais acessível para vocês. A gente também tem alguns professores da educação especial que também traz esse trato para a gente, de como a gente organiza um slide para uma pessoa que tem baixa visão, como a gente vai ver, para que a aula seja mais acessível, né, para a gente. Bom, o que é diversidade cultural? A gente tem aqui. Diversidade cultural são diferentes costumes e tradições de um povo, podendo ser representado através da língua, das crenças, dos comportamentos, dos valores, né, por meio da culinária, da política, da arte, da música, entre tantos outros elementos. Bom, vamos tentar destrinchar um pouquinho mais sobre esse conceito. Diversidade cultural, como vocês viram aí, são diferentes costumes e tradições de um povo. Por exemplo, esses costumes e tradições, ele vai diferenciar de acordo com a sua região. Então, pode mudar de localidade, de região para região, ou seja, de estado para estado, de cidade para cidade, de estado para estado, de país para país, de continente para continente, né? E aí, esses costumes a gente vai ter, por exemplo, os nossos costumes que temos em Pernambuco é diferente dos costumes da Bahia, mesmo a gente estando próximo, a gente tem uma diversidade cultural, né? E aí essa diversidade cultural ela vai aumentando de acordo com o que a gente vai se afastando. Por exemplo, os nossos costumes aqui é mais diferente do que os costumes de São Paulo, né? Por exemplo, a gente tem Recife com as nossas diversidades culturais e a gente tem Tóquio,
onde está acontecendo as Olimpíadas, eles também têm os seus costumes, eles também têm a sua culinária, né, a forma de falar e tudo isso, viu? Inclusive, fica aí ligadinho que na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as Olimpíadas, viu? Tu tá assistindo as Olimpíadas, tá prestando atenção direitinho? Fica esperando aí que a gente vai conversar sobre isso. Bom, dentro dessa diversidade cultural, a gente também, dentro dos costumes, das culinárias, né? A gente também tem a diversidade rítmica. A diversidade rítmica. E o que é essa diversidade rítmica, né? A diversidade rítmica, ela integra ritmo musical e expressividade do corpo, uma espécie de solfejo corporal destinado a despertar o sentido ritmo muscular, fundamento da arte e da música. Bom, o que é que ele quer dizer aqui? Assim como a diversidade cultural, a gente também tem uma diversidade na rítmica. Por exemplo, o brega funk. O brega funk é uma manifestação periférica que a gente teve no 6º ano, né, 6º e 7º. E aí, os costumes dessa diversidade, ela é diferente, por exemplo, de uma diversidade da Argentina. Desculpa. Por exemplo, o passinho, ele tem dança própria, ele tem música própria, né? Ou seja, o brega funk, ele tem um passinho, ele tem uma dança que é diferente se a gente pegar o tango da Argentina, que tem seus próprios costumes, a sua forma de expressão, né, através da dança, da mesma forma que a gente também tem nos países caribenhos, a bachata, como a República Tcheca, esses países, que aí também vai mudar essa diversidade rítmica, né? Vamos seguir um pouquinho. Inclusão social. A gente já chega aí. O que é inclusão social? Inclusão social é um conjunto de medidas direcionadas a indivíduos excluídos do meio social, seja por alguma deficiência física, mental, cor da pele, orientação sexual, gênero ou poder. Bom, será que inclusão social é a mesma coisa que integração? Por exemplo, a nossa aula aqui, esses momentos que vocês estão tendo com a gente, ele é integração ou é inclusão? Ele é inclusão. Por que inclusão? Porque a gente está deixando, a gente está integrando esses alunos com necessidades especiais, né, com alguma deficiência, alguma limitação, né? E aí a gente tem aqui a Adriele, né, na Libras, para tentar suprir essa necessidade auditiva da pessoa que tem uma deficiência auditiva, né? E aí ela com a Libras, a gente também pode ter aqui professores, como eu falei, para deixar o slide, mas a apresentação mais acessível para quem está assistindo, né? E aí a gente segue um pouquinho. Dentro dessas limitações, a gente também tem uma limitação física, né? Que é uma alteração completa ou parcial de uma das partes do corpo. Pode ser uma paralisia, a ausência de alguma parte do corpo, alguma deformidade congênita adquirida. Bom, a gente tem essas limitações, né? Tem a limitação física, que ele aqui vai falar, que ela pode ser, pode ser uma paralisia, né? Pode ser a ausência de algum membro. Inclusive, a gente tem essa inclusão, né, nos Jogos Paralímpicos. A gente está tendo as Olimpíadas, logo após a gente vai ter os Jogos Olímpicos, os Paralimpíadas, que é uma inclusão desses atletas que tem alguma limitação. Todos nós temos limitações. Você tem uma limitação, eu tenho outras, né? E aí a gente tem essa diversidade, a gente tem que construir um planeta, um mundo mais acessível para todos, né? E aí a gente tem que vai ser que aí vai acontecer, esses jogos, eles estão aí acessíveis justamente para isso, né? Para suprir essa necessidade, para incluir esses atletas dentro desse mundo aí, né? Esportivo e tudo. Aí a gente também, como eu falei, portador de deficiência auditiva, ou seja, uma limitação na audição, né?
que é uma perda total ou parcial de um ou dos dois ouvidos, né? Que pode ser detectado pelo exame audiograma, que conclui perda de 41 decibéis ou mais na capacidade de audição. E aí a gente tem justamente isso que a gente está falando. A gente tem, como a gente vai falar aqui também, como a gente viu, vemos que tem uma limitação física, temos uma limitação auditiva, e aí a gente vai ter também uma deficiência visual, que é uma limitação para quem tem visão baixa. Inclusive, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa diversidade e sobre uma experiência que rolou entre um professor, né, que vou trazer mais à frente a fala dele com relação a essa experiência que ele teve, né, com relação a essa experiência. E aí a gente vai seguindo um pouquinho e fala da deficiência intelectual, né? O portador de necessidades intelectuais, que é nada mais do que uma pessoa que possui um fundamento intelectual baixo da média. E aí a gente tem que essa deficiência ela vem acompanhada com as outras limitações, né? Como, por exemplo, uma limitação na comunicação, no autocuidado, nas habilidades acadêmicas, né? Aí quando você tem essa dificuldade na escola, né, a gente tem que começar a prestar atenção também. No autossuficiência, né? Também temos habilidades sociais. Na saúde, no lazer e na segurança, né? A gente avança um pouquinho e aí a gente tem deficiência múltipla. Quando uma pessoa ela tem várias limitações, né, dentro de uma só deficiência múltipla, né? E aí tem explicando bem melhor essas questões. Bom, agora a gente vai passar um vídeo, né, explicando um pouquinho. A gente saiu do que é mais geral, trazendo os conceitos, né? E aí agora a gente vai ver um vídeo falando um pouquinho sobre a história da dança, né? Como ela surgiu, como ela se desenvolveu. E aí depois, no final, a gente vai entender quais são os benefícios dessa inclusão social através da dança. Beleza? Fica ligado aí no vídeo que a gente vai passar agora. Sobre dança surgiram a partir do século XVI. Cada país europeu criou suas próprias danças. Primeiro eram coletivas, depois foram adaptadas aos pares. No século XIX, começaram a aparecer as danças mais românticas, como o machixe e o tango. Assim como vários outros aspectos culturais, a dança foi se transformando na proporção em que os povos foram se misturando. Bom, como deu para perceber aí um pouquinho, a gente tem essa diversidade também, essa história da dança, né? Que o que é a dança? A dança, ela surge justamente com o ser humano, né? Então, alguns teóricos dizem que a dança ela só acaba quando a nossa existência assim também se fundir, né? E antigamente a gente tinha necessidade de ampliar a nossa comunicação, né? Através de diversas formas. E através das expressões corporais que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Com a dança, foi justamente nesse processo. Há muito tempo atrás, ou seja, nos povos primitivos, essa dança era imitativa, né? E aí a gente sai dessas danças imitativas depois de várias evoluções, né? Depois de vários tempos, a gente dá um corte, e aí a gente chega na dança social. O que é essa dança social? Essa dança social, ela era a dança que era praticada por nós, pela sociedade, e aí ela é organizada, levada para a nobreza, né? Ou seja, organiza, leva para a nobreza
a galera da nobreza começa a dançar e a cultivar. Nobreza, a galera que tem dinheiro, né? Ou seja, e aí a sociedade, ela volta como é que se diz? Ela é dançada nas nobrezas, e aí ela volta para a sociedade como nós, meros mortais, começa a imitar essas danças. E é a partir daí que surge diversas formas a diversidade cultural. Por quê? Porque a nossa diversidade cultural ela é feita com os indígenas, né, que já estavam aqui, e aí posteriormente com a chegada dos africanos, né, dos africanos, e aí isso tudo ainda tem a chegada dos europeus, que essa mistura, essa caldeirada toda forma a nossa alma dançante. Por quê? Porque mesmo o negro lá dançando e imitando essas danças sociais, ele não perdeu o seu rebolado, não perdeu a sua característica, que é dançar voltado para o chão, né? E aí, utilizando danças indígenas com as manifestações africanas e europeia, forma a nossa diversidade cultural que a gente tem hoje, né? Forma a nossa alma dançante. E aí, com o tempo, a gente chega na dança social, passa da dança social e chega na dança de salão. E o que é a dança de salão? A dança de salão é quando a gente tenta ampliar a nossa comunicação através do corpo. Porque é aí onde a gente começa a ter a entrelação dos casais, né? Ou seja, a gente antigamente falava muito que era o cavalheiro e a dama, sendo que o cavalheiro conduzia e a dama seguia o fluxo, né? Isso é uma visão machista que já na dança de salão atualmente ela já está ultrapassada. Hoje em dia a gente chama de condutor e o conduzido. Esse condutor e esse conduzido ele pode ser, por exemplo, duas damas dançando, onde uma conduz e a outra é conduzida. A gente também pode ter o cavalheiro e a dama, onde a dama conduz, o cavalheiro segue, né? Então, a gente avança nesse conceito. A arte de movimentar o corpo em certo ritmo é uma das 3 principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Caracteriza-se tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, coreografia, ou improvisados, dança livre. Pode existir como expressão artística ou como forma de divertimento. Enquanto arte, a dança se expressa por meio dos signos de movimento. Aí a gente viu um pouquinho disso que eu falei, né? De utilizar a dança através das suas expressões corporais. E aí a gente segue... Desculpa aí, pessoal, a garganta aqui, o ar tá bem na minha cara aqui, aí tá garganta seca, mas é o ao vivo, acontece. Essa expressão, através do corpo, dessa comunicação. E aí a gente tem Laban, né? Quem é Laban? Laban, ele é um grande teórico da dança, um grande dançarino, é considerado um dos teóricos mais importantes da dança. E ele faz ele organiza esses movimentos. Esses movimentos eles podem ser... Cadê? Esse movimento ele pode ser através do peso, né? Ou seja, pode ser firme, forte, com resistência, vigoroso, leve, suave e delicado. Por exemplo, se a gente pega o coco, eles têm uma batida firme, né? Ou seja, quando a gente está aqui, eu vou segurar porque na última o microfone caiu de tão firme que é o passo do coco. Então eu estou aqui, ó, pá, pá, tá vendo que eu estou firme? Pá, pá. Ou ele pode ser leve, suave, como um forrozinho, como um shot, né? Ou seja, eu estou aqui, ó, só, eita, dançando um forrozinho gostosinho aqui, ó, e tudo certo. Essa qualidade desse movimento, ele também pode ser rápido, súbito, urgente, instantâneo, leve, né? Sustentado, demorado ou prolongado. Por exemplo, um brega funk, quando ele está lá, pá, pá,
pá, pá, pá, e na virada, tá, 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 que é aquele movimento rápido e pum, entendeu? E o espaço, né? Esse espaço, a gente vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai pela diagonal. Na dança de salão. Na dança de salão, a gente tem essa questão de dançar seguindo o fluxo anti-horário do salão. Tranquilo? E a fluência, né? Que é a união de tudo isso junto. Bom, a gente vai ver aqui agora um vídeo falando sobre uma experiência de um professor nessa... E aí a gente vai ver aí um pouquinho. Olá a todos, eu me chamo Darilson Cassiano, eu sou professor de dança de salão e estudante de educação física. Eu comecei a dançar em 2001 e a ensinar em 2005. Especificamente em 2018, eu tive uma experiência muito especial na minha vida, que foi dar aula para uma pessoa com deficiência visual. E a partir dessa experiência, eu tive o prazer de adentrar no mundo da deficiência visual e conhecer um pouco mais das dificuldades dessas pessoas. Através de uma aluna e amiga chamada Marília Santiago, que escreveu um projeto, tive a oportunidade de dar aula no Instituto de Cegos Antônio Pessoa durante um mês para pessoas com deficiência visual e aprender cada vez mais a respeito do universo deles. Essa experiência ela mexeu muito comigo, modificou muito a minha vida, me fez repensar bastante coisas em relação a ajudar realmente a quem precisa. E foi um dos meus starts para entrar na faculdade. E atualmente eu estou no 5º período do curso de Educação Física e pretendo novamente voltar a trabalhar com pessoas com deficiência visual. E recomendo a todos que puderem fazer um trabalho do tipo, fazerem. É importantíssimo ajudar quem precisa nesse sentido. Bom, a gente tem aí o depoimento de um professor, né, que é esse professor Darilson, professor de dança de salão, há vários anos, né, desde 2001 que ele está aí atuando como professor de dança desde 2005, então vamos dizer que o cara tem uma experiência muito grande. E eu tive o prazer de Darilson ser o meu professor de dança de salão, e ele também, e de conhecer esse projeto dele, né. A gente vai ver um pouquinho desse projeto com o vídeo que eu vou mostrar agora. Vamos ver outro aí também. Bom, aí tá a realização dessa oficina na prática, né? Onde é extremamente importante essa inclusão deles nesse meio social através da dança, né? Porque através da dança, como a gente vai ver na frente, os benefícios da dança eles são imensos. E aí a gente consegue contemplar, incluir essa pessoa portadora de alguma necessidade, né? E aí a gente vai avançar, já chegando quase no final da aula. E aí esses benefícios da dança, né? Esse benefício da dança é a qualidade de vida, a percepção do indivíduo sobre a posição na vida, sobre o contexto da cultura, do sistema de valores, né, que elas vivem. E a dança também ela traz importantes contribuições, como a coordenação motora, o equilíbrio,
a resistência respiratória, cardiorrespiratória. É um grande aliado para quem está com depressão, porque a dança ela é extremamente importante, né, para isso, né? Na memória, a integração social e o estresse, né? Quem dança, seus males espantam, não é isso? E aí, eu já vou me despedindo por aqui, né? A gente está vendo aqui... Deixa eu passar mais um pouquinho. Oh, deu problema aqui no... A gente vai ter outro vídeo também, que aí foi cedido pelo professor Kilson, né, do Ensine, né? E aí a gente vai ver um pouquinho e aí a gente comenta isso aí também, né? Que vai nosso recado. Capibaribe é o rio que desperta amores e mil. Da nascente até a foz, é importante para nós. Lá em Poção nasce o nosso tesouro, da Serra do Jacarará, o rio precioso. Os indígenas chamavam rio da capivara. Pescavam, nadavam e caçavam. Mas hoje, infelizmente, nosso rio não é assim. Só achamos lixo e poluição. Oh, que decepção. Cuide tranquilo, cuide direito. Essa é a hora de fazer desse jeito. Cuide tranquilo. Passa por várias cidades, Toritama, Limoeiro, Caruaru, Paudalho, São Lourenço. Chegando em Recife, a nossa capital, com Beberibe se encontra até o ponto final. Nossa turma quer lembrar que desse rio é preciso cuidar. Vai aí nossa alerta, agora a hora é essa. Cuide tranquilo, cuide direito. Essa é a hora de fazer desse jeito. Cuide tranquilo, cuide direito. Essa é a hora de fazer desse jeito. Aquele desafio que você acha inofensivo, quando se junta com o outro, se torna agressivo. Se você quiser ter esse tesouro limpinho, evite jogar esse lixo no rio. Bom, e aí a gente viu um vídeo desse aí, massa, produzido pelo Ensine, né? E aí a gente vê, né? Eu vou ficando por aqui com a frase desses estudantes, né? Cuide tranquilo, cuide direito, né? Para a gente ter uma diversidade, para a gente ter uma sociedade mais justa e igualitária para todos, né? Então, eu sou o professor Revoredo, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou em dúvida com algum conceito, anota, chega junto do professor e tira essa tua dúvida lá na tua escola, beleza? Tchau, tchau e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã.
Para os estudantes do 5º ano, as aulas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou professora Vanessa da Escola Municipal para Aulas Digitais e estarei junto com vocês na disciplina de Geografia e Sustentabilidade. Mas quero lembrar vocês que a gente é uma equipe, né? Eu, vocês e o professor que estará com vocês em sala de aula, que está com vocês em sala de aula, e aqui junto com a gente no estúdio tem o professor Alami. Fala aí, Alami. E aí, gente, como é que vocês estão? Começando a semana já, espertos, todo mundo já tranquilo. Alguns de vocês não me conhecem ainda, na verdade, eu sou o professor Alami Veríssimo, de Geografia. Como Vanessa disse, teremos 2 encontros semanais, um para sustentabilidade e outro para Geografia. Mas preste atenção, gente, isso aqui tudo aqui foi feito só por você. Você é muito especial para a gente. Então, agora, nesse momento, pega teu caderno, coloca de lado e vamos anotar tudo aquilo que você não entendeu e o que você entendeu também, que é o mais importante, tá bom? Vanessa agora vai levar uma aula muito legal para vocês aí. Vamos lá, Vanessa? Vamos sim, vamos nessa. Bom, gente, então, hoje, o tema da nossa aula é desenvolvimento sustentável, né? Um tema muito importante, extremamente importante para ser debatido, discutido. Esse termo desenvolvimento sustentável, eu acredito que muitos de vocês já ouviram, né? Na TV, nas redes sociais, é uma discussão que está muito na atualidade, ok? Então a gente vai entender um pouquinho sobre o que é esse tal desenvolvimento sustentável, ok? Bom, o desenvolvimento sustentável, ele tem 3 pilares importantes, certo? É o pilar econômico, social e ambiental. Eles precisam estar harmoniosos, equilibrados, para que a gente consiga ter um desenvolvimento sustentável e seja benéfico para o nosso meio ambiente. Certo? Quando a gente fala em um desenvolvimento econômico, a gente está falando de um desenvolvimento que seja sadio, né? Que a gente não explore os nossos recursos naturais. Quando a gente está trabalhando a questão ambiental, também a gente ter uma responsabilidade no nosso consumo, né? Dos nossos recursos. E o social também, que traga bem-estar para a nossa sociedade. Ok? A gente vai, ao longo da aula, entendendo um pouquinho sobre esses 3 pilares. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que é importante, para se falar do desenvolvimento sustentável, estar todos esses pilares interligados. Eles precisam estar em harmonia. Ok? Bom, aqui a gente vai fazer um resgate histórico, certo? De como surgiu essa discussão, esse termo, né, de desenvolvimento sustentável. Surgiu no ano de 1987, num relatório, certo, de Brundtland. Esse nome veio de uma ex-ministra norueguesa, né, que foi quem iniciou esse debate sobre o desenvolvimento sustentável, porque nesse momento estava havendo muitas discussões acerca dessa questão ecológica, de meio ambiente, de preservação da natureza, por conta dos impactos que o desenvolvimento, a industrialização, né, o crescimento populacional vinha aumentando, se intensificando, então se viu a necessidade de se trabalhar e de se ver uma forma sustentável, para que a gente causasse menos danos ao meio ambiente, menos impactos, né? Então, dentro desse relatório, existia um documento que se chamava Nosso Futuro Comum, que era justamente trazer propostas, né, políticas, ações, para que a gente pudesse realmente tornar um mundo mais sustentável, ok? O que indústrias, corporações, empresas poderiam fazer para que a gente tornasse esse mundo mais habitável, a nossa existência pudesse ser mais saudável. Porque vocês sabem, né, quando a gente causa
danos ao nosso meio ambiente, a gente causa uma problemática, que ela não só é ambiental, ela traz questões sociais também, né, efeitos sociais, ela traz efeitos na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então, vamos entender um pouquinho melhor assistindo um vídeo aqui. Bom, antes do vídeo, eu gostaria de mostrar aqui, né, nessa imagem, que é justamente esse equilíbrio entre meio ambiente e desenvolvimento econômico, que é a proposta do desenvolvimento sustentável, onde a gente possa ter o avanço, né, o crescimento econômico, mas ao mesmo tempo a gente pense no meio ambiente. Porque o crescimento econômico, ele não é ruim, ele não é negativo, ele trouxe qualidade de vida, ele trouxe diminuição, redução da fome, ele trouxe alguns benefícios, mas a forma de explorar irracionalmente é que traz danos negativos para o nosso meio ambiente e nosso bem-estar. Então agora a gente vai assistir um vídeo explicando melhor. Todo mundo quer uma vida boa, com emprego, comida e lazer. E não há nada de errado nisso. O problema é que estamos consumindo produtos em excesso, desperdiçando água, poluindo os rios, desmatando e emitindo gases que promovem o aquecimento da Terra. Se continuarmos agindo dessa maneira, como será o mundo daqui a alguns anos? As respostas não são muito animadoras. Com essa mesma preocupação, surgiu em 1987, num relatório chamado Nosso Futuro Comum, o conceito de desenvolvimento sustentável, definido nesse documento como aquele que satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer as gerações futuras de satisfazer as próprias necessidades. Com sua sabedoria de homem do campo, o seu Vicente também tem uma definição. Desenvolvimento sustentável é quando a gente trabalha e usa a natureza, mas cuida dela para aqueles que ainda vão nascer. Pelas duas definições, dá para entender que para um desenvolvimento ser realmente sustentável, não basta preocupar só com o presente. Temos que pensar no futuro, no planeta que deixaremos para as próximas gerações. As ações de hoje podem comprometer negativamente a vida de muitos que ainda vão nascer, e ninguém quer que isso aconteça, concorda? O que cada um pode fazer? Bom, nesse vídeo, né, a gente pode observar aí como refletir, né, sobre nossas ações e como a gente pode, no nosso dia a dia, causar menos impacto ao meio ambiente. Então, vamos seguindo aqui, ok? O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável, né? O que é que a gente pode fazer para alcançar esse tal desenvolvimento sustentável que está sendo tão discutido? Bom, primeiramente, o planejamento e o reconhecimento de que os recursos naturais são finitos, né? Se a gente explora esses recursos naturais de uma forma irracional, sem pensar, desequilibrada, a gente acaba causando muitos danos. Então, eles se esgotam, né? E a gente precisa dessa natureza, dessa preservação para que a gente possa viver de uma forma boa. Outro ponto é visar qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem, né? Eu quero chamar a atenção aqui nesse ponto porque é um termo que é muito utilizado na geografia, que é obsolescência programada. Vocês vão poder estudar mais à frente, no 9º ano, sobre esse termo, mas ele traz, né, é um termo utilizado dentro desse sistema capitalista do qual a gente vive, que também é um assunto que vocês vão estudar no 9º ano, e o sistema capitalista, ele caracteriza pela sociedade do consumo, né, voltado para a mercadoria, o comércio, o mercado. Então, dentro desse sistema, a gente tem esse termo utilizado, que é a obsolescência programada, que seriam produtos, né, serviços que têm um prazo de validade, né? Eles não têm uma durabilidade longa, eles duram pouco tempo. Um exemplo é o celular, que a gente
com 2 anos eles ficam ultrapassados, né? O design muda, a gente precisa atualizar, ele vai ficando mais lento. Então isso é muito típico, é uma característica do sistema capitalista desse consumo. E se a gente não tomar consciência, né, se a gente não tiver atento a isso, a gente acaba se tornando consumista, né, de uma forma irracional, e aí acaba também prejudicando ao ambiente que a gente vive, certo? E a natureza. Então, um mundo autossustentável, né? Será que é possível, né? Será que é possível a gente sonhar com esse mundo autossustentável, onde a gente possa se manter de uma forma, ter o crescimento econômico, mas também a gente integrar ele com o meio ambiente, sem causar danos, desequilibrar, né? Então, é possível, né? A gente pode mudar nossos hábitos, nossas ações no nosso cotidiano, certo? E não só a gente, mas também a gente saber que as indústrias, as corporações, elas também podem fazer um movimento, se mobilizarem para trazer mais sustentabilidade dentro das suas empresas, né? Das suas indústrias, do seu comércio. E o que é uma vida sustentável para vocês, hein? O que será essa vida sustentável? O que é esse termo, né? É ser sustentável, sustentabilidade. Vamos refletir aqui. Primeiramente, a gente precisa ter consciência, se sensibilizar, né? Então, compreender o meio ambiente em sua totalidade e as consequências que certos atos no cotidiano podem causar a ele. Então, os nossos hábitos podem causar danos que vão prejudicar o nosso meio ambiente. Então, é necessário que a gente se sensibilize, que a gente tenha uma consciência, né, ambiental. Por isso, tão importante a gente ter essa disciplina de sustentabilidade, dessa discussão está muito presente, né, nos dias atuais, justamente para que a gente possa compreender que é preciso fazer alguma mudança, transformar de alguma forma o nosso modo e nosso modelo de vida, certo? Bom, aqui eu vou trazer alguns passos, né, que a gente pode fazer no nosso dia a dia. São coisas simples, que não precisa ser coisas muito grandiosas, mas que no dia a dia a gente pode transformar os nossos hábitos e ajudar a nossa natureza, o nosso meio ambiente, que vai ficar muito mais sadio para a gente enquanto sociedade, para a nossa existência. Uma questão é a gente trocar as sacolas de plástico por reutilizáveis, né? A gente vê muito aí em supermercado vendendo sacolas reutilizáveis, a gente às vezes ganha, né, de algum comércio, enfim, de alguma loja. Então é uma das formas que a gente pode mudar e trazer mais sustentabilidade no nosso dia a dia, né? Plantar os seus próprios alimentos, né? A gente pode plantar, fazer hortas nas nossas casas, a gente pode incentivar na nossa escola, né? Você aí pode incentivar o seu professor, aos seus colegas a fazer uma horta na sua escola, na sua comunidade, no seu bairro, na sua casa. Tudo isso pode trazer benefícios para a gente. Compre os seus alimentos em mercados locais, né? Valorize aquele pequeno produtor, aquele agricultor ali, o pequeno agricultor, a agricultura familiar, né? Muitas vezes a gente, por uma questão de status, prefere comprar em uma loja de shopping. Mas que tal a gente valorizar uma loja do nosso bairro, da nossa comunidade? Esse é um ponto, né, que a gente pode observar e trazer benefícios e se tornar mais sustentável também. Então, vamos pensar nisso, né, ter essa consciência. Colaborar com a reciclagem, né? De repente, você fazer uma reciclagem na sua casa, estimular na sua comunidade, no seu bairro, na sua escola, para que as pessoas façam a reciclagem, que é tão importante, né? Para que a gente possa colaborar com esse equilíbrio ecológico. Reduz o consumo de carne vermelha, né? Coma mais frutas e vegetais.
Claro, existe a questão assim, eu não estou pontuando que a gente não vai deixar de comer carne. A gente vai utilizar de uma forma mais consciente, certo? Esses recursos, porque a gente sabe que dentro da agropecuária explorada, né, de uma forma muito só voltada para a economia, né, ela não está preocupada com a questão do meio ambiente. Então, ela explora os nossos recursos naturais e acaba prejudicando ao meio ambiente. Então, a gente repensar, né, nesse consumo de carne e tentar reduzir, né, e trocar por uma forma mais saudável, de comer mais vegetais, mais frutas, ok? Reduzir o consumo energético. Quando a gente, por exemplo, está no quarto e vai sair, vai para a sala, por exemplo, a gente desligar a luz, né? Se a gente não está assistindo a TV, a gente vai lá, desliga a nossa TV. Se a gente deixa a noite toda o nosso celular carregando, por exemplo, é uma coisa que a gente pode mudar no nosso dia a dia, que a gente vai trazer benefícios, certo? Para o meio ambiente. Então, vamos pensar nisso também, no nosso consumo energético. Dá preferência a transportes públicos ou bicicleta, ao invés de carro, né? É muito importante a gente pensar sobre isso. Por falar em dar preferência a transporte público e a bicicleta, eu queria chamar agora o professor Alami. Ô, professor Alami, o senhor tem carro, né? Parece até o carro. E como é que você faz aí para se tornar um pouco mais sustentável nessa sua atitude? Vanessa, eu estou aprendendo um bocado de coisa hoje. Sabe o que eu fazia, Vanessa? Eu pegava meu celular, deixava meu celular a noite toda carregando, e aí tu falando agora assim, eu perguntei, rapaz, será que eu li o manual do meu celular? Aí eu estava lendo agora, parece que só precisa 1 hora de carga, e tu me dizendo agora que eu não preciso colocar a noite toda. Tá vendo tu? Tá vendo tu? Mas, Vanessa, deixa eu dizer para tu, como é que eu faço no meu carro, gente? Como eu faço no meu carro? Eu venho e tenho 2 vizinhos que vêm comigo. Então, o que acontece? Esses 2 vizinhos já deixam o carro em casa. A gente faz aquela questão de tentar usar o mínimo possível o carro. Mas outra coisa que é muito importante, Vanessa, que eu fiquei sabendo, que até 2050, lá na Europa, não vai ter mais carro movido a combustível fóssil. Eita, combustível fóssil. Mas eu sei que depois tu vai explicar isso lá na frente, eu sei o que é. Mas mesmo assim, você está dizendo é corretíssimo. O Recife aqui está cheio de ciclovias, Vanessa, aqui. E sei que você é uma grande ciclista, você gosta de ganhar um mundo de 2 rodas. E aí, gente, quanto mais a gente usar 2 rodas, menos combustível, a gente realmente está fazendo nosso trabalho, tá? Pensa nisso, tá? Faz a tua parte, eu faço a minha, Vanessa dela, e juntos a gente vai conseguir chegar. Exatamente, olha aí, o recado foi dado e é exatamente isso, gente. Como o professor Alami, ele tem carro, mas ele dá carona solidária também, né? Isso também é uma forma da gente mudar o nosso estilo de vida e se tornar uma pessoa mais sustentável e ajudar com o meio ambiente. Me seguindo. Reduzir o consumo de água. Também, quando a gente está escovando os dentes, por exemplo, a gente desligar aquela torneirinha, o nosso banho, a gente, quando estivesse passando shampoo no cabelo, a gente desligar, né, ali o chuveiro. Então, tudo isso faz com que a gente ajude o nosso planeta. Bom, somos protagonistas de um mundo possível. Então, nossas atitudes, nossas ações é fundamental para que a gente mude e que a gente torne esse mundo possível, né? O mundo pode se tornar mais sustentável de acordo com as atitudes que a gente vai tomar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Bom, aqui eu quero trazer, né, um mapa mental aí para vocês entenderem que nós, enquanto indivíduos, seres humanos, somos responsáveis por essa mudança, por essa transformação e por esse mundo possível, né, autossustentável.
Mas também quero lembrar vocês que as indústrias também precisam, né? As indústrias, as grandes corporações, elas precisam também mudar dentro da sua perspectiva ali de comércio, a sua forma de ver os recursos naturais, né? A gente não pode só visualizar o crescimento econômico, a gente não pode só visar no dinheiro, a gente tem que pensar também no nosso meio ambiente e nesse ser humano que vive dentro desse meio ambiente. Então, as indústrias também são responsáveis por essa mudança, o comércio também, certo? E a agricultura, ok? Então, tudo isso é responsável por esse mundo que a gente deseja, por esse futuro que a gente deseja. E que isso não só traz benefícios para a nossa atualidade, para o momento presente, mas para as gerações futuras. Também é importante. Bom, aqui é uma reflexão, né, para a gente fazer sobre qual é o futuro, né? O futuro que a gente deseja. Que futuro é esse? Será que é explorando nossos recursos naturais de uma forma irracional, inconsciente, ou tendo consciência ambiental, se sensibilizando, certo? Mudando nossos hábitos, tendo um consumo mais responsável, né? Então, a gente agora vai assistir um vídeo onde a gente vai poder entender um pouquinho melhor sobre que futuro é esse que a gente deseja, que futuro é esse que a gente almeja, ok? Um futuro sustentável para o nosso planeta. Para garantir que a inclusão social, o crescimento econômico e um meio ambiente limpo e seguro caminhem lado a lado. Para ir além da riqueza econômica como a única média de progresso, desenvolvimento econômico significa atender às necessidades de hoje e assegurar que possamos atender às necessidades das futuras gerações. Tirar as pessoas da pobreza sem acabar com os recursos do planeta significa oportunidades iguais, empregos decentes, água potável, alimentos suficientes, saúde e educação de qualidade, acesso à energia para todos. Desenvolvimento humano sustentável significa um mundo mais seguro. É o futuro que desejamos. Bom, vocês acabaram de ver um vídeo, né, onde a gente pode refletir sobre nosso conceito, por exemplo, de abundância, né? O que é que a gente propõe como bem-estar, como bem viver, né? Vamos tentar rever, repensar, se conscientizar disso. Então, para que a gente possa conviver em harmonia dentro do nosso planeta Terra, ok? Aqui eu vou trazer os 5 R's, né? Que é uma política que a gente vai entender um pouquinho melhor mais à frente, certo? Mas eu queria lembrar vocês aqui que existe essa caracterização aí dos 5 R's, né? Essa política onde reciclar, repensar, reaproveitar, recusar e reduzir são importantes para a gente tornar esse mundo mais sustentável. Só que mais à frente a gente vai estudar cada um deles um pouquinho melhor, mais detalhado. O que são esses 5 R's, né? É uma política que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta, fazendo com que cada um de nós mude o comportamento diante do consumo e a forma que lida com os resíduos gerados. Então, a gente vai observar o quanto vai ser importante a coleta seletiva, o processo da reciclagem, mas é um assunto que a gente vai abordar nas próximas aulas, ok? Então, cuidar da natureza, né, é garantir um futuro mais saudável e possível para as pessoas e para o planeta Terra. Aí eu quero perguntar ao professor Alami, o que é que o senhor anda fazendo para tornar os seus hábitos mais sustentáveis, além de dar carona solidária, né? O que anda fazendo reciclagem, professor Alami? Anda reduzindo o seu consumo energético, de água?
Rapaz, eu digo a você, é aprendendo todo instante. Tu falou o negócio da água agora, eu tava pensando, ei boy, quantos banhos tu toma por dia, boy? É para tomar 3, não sei que tu toma 1. Pelo menos eu sei que tu toma, é para tomar 3, viu? Para tu tomar 1. Agora imagina mais de 300 milhões de habitantes que tem aqui no Brasil, Vanessa. Imagina só, aí cada um, quando vai se ensaboar, que eu fazia, não vou fazer mais, viu, Vanessa, não vou fazer mais, deixava a torneira aberta e ficava me ensaboando. Olha a quantidade de água que eu estou gastando. Aí a Vanessa disse, vamos economizar água. Agora eu vou tomar meu banhozinho, desligar, Vanessa, estou aprendendo com isso. Mas o que é que a gente quer para um futuro melhor, gente? Que eu faça a minha parte, tu faça a tua, Vanessa a dele. Vanessa, agora em 2019, 5 empresas que movimentam mais de 3 trilhões de dólares no mundo resolveram, exatamente no dia 27 de novembro de 2019, no Pacto do Clima, resolveram modificar as embalagens plásticas de alimentos para que ela se torne biodegradável. É um passo importantíssimo. Quando a empresa toma essa decisão, eu tomo a minha de reduzir minha água, Vanessa toma a dela de reduzir energia, a gente vai conseguir, Vanessa. Não é utopia não, a gente consegue um planeta melhor. Vamos tentar pelo menos, gente? Vocês não querem ficar só sentado na cadeira? Vamos tentar? Exatamente, e a gente vê o quanto é possível, né? A gente repensar, rever essas nossas atitudes. Então, por isso que a gente chama atenção, é tão urgente esse debate, né? Na atualidade, né? Isso, professor Alamir, a gente precisa realmente discutir. Então, discuta com os seus colegas, com o seu professor em sala de aula, com os seus vizinhos, seus amigos, enfim, seus familiares, o que a gente pode fazer para tornar esse mundo mais autossustentável. Não é isso? Porque a gente é protagonista, né, de um mundo possível. A gente pode ser o personagem principal dessa narrativa, de mudar essa narrativa de um consumo irracional, de explorar nossos recursos naturais. E os nossos recursos naturais estão se esgotando. Então, a gente precisa rever essas nossas atitudes e ter essa consciência ambiental, ok? Eu vou ficando por aqui, certo? Um forte abraço para vocês, obrigada e até a próxima aula. Tchau!